Olá, queridos ouvintes! Antes de começar, lembre-se que a cada história ouvida, você tem a tarefa de casa de compartilhar o canal com a comunidade escolar. Os nomes citados são fictícios, mas a história é real e precisa ser ouvida. Março de 2025. Colégio Integrado Horizontes, São Paulo, SP. Professora Sandra Mendes, 51 anos, tinha 27 anos de magistério nas costas. Não os 27 anos de quem apenas repete conteúdos mecanicamente, mas os 27 anos de quem observa, de quem enxerga além das notas, de quem entende que cada aluno é um universo complexo que merece atenção genuína. Seus cabelos grisalhos, que ela nunca se preocupou em tingir, eram como medalhas de honra de quase 3 décadas dedicadas à educação. Suas mãos calejadas de tanto escrever no quadro, de tanto corrigir provas, de tanto segurar as mãos de alunos em crise. Sandra lecionava História no ensino médio. E foi numa terça-feira comum de março que seus olhos treinados começaram a notar padrões preocupantes em Gabriel Almeida Ferreira, aluno do primeiro ano do ensino médio. Gabriel tinha 16 anos. Alto, magro, cabelos escuros sempre bagunçados. Usava fones de ouvido constantemente, mesmo quando não estava ouvindo nada. Sentava sempre na última fileira, perto da janela. E Sandra observava. Aula de segunda-feira, 7h30. Pessoal, abram o livro na página 47. Vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa, Sandra anunciou, caminhando entre as carteiras. A sala inteira abriu os livros. Menos Gabriel, que olhava fixamente para a parede como se estivesse hipnotizado por algo invisível aos demais. Gabriel? Sandra chamou suavemente. Página 47, querido. O garoto deu um sobressalto como se tivesse sido arrancado de outro mundo. Ah, desculpa, professora. Eu tava pensando em... Ele pegou o livro, folheou algumas páginas, passou direto pela 47, chegou na 52, voltou para a 32. Parecia genuinamente perdido. Sandra se aproximou, apontou gentilmente para a página correta. Gabriel agradeceu, mas seus olhos já começavam a vagar novamente. Aula de quarta-feira, 9h15. A turma estava fazendo uma prova. Silêncio absoluto, apenas o som de canetas deslizando sobre papel. Sandra observava discretamente. Seus olhos, depois de tantos anos, haviam desenvolvido uma capacidade quase sobre-humana de perceber detalhes que outros ignoravam. Gabriel estava na questão 2 de uma prova de 10 questões. Já haviam se passado 35 minutos. Ele escrevia uma linha, parava, olhava para o teto, voltava a escrever, apagava, escrevia de novo. Seu joelho balançava freneticamente debaixo da carteira. Ele mordia a caneta, coçava a cabeça, respirava fundo, começava a escrever outra vez. Sandra conhecia aquela expressão. Não era preguiça. Não era falta de estudo. Era frustração genuína. Era um cérebro querendo produzir, mas não conseguindo organizar o pensamento no papel. Quando o tempo acabou, a maioria dos alunos havia terminado. Gabriel estava na questão 4, com respostas incompletas. Uma caligrafia que começava legível e terminava quase ilegível, como se o cansaço mental fosse consumindo sua capacidade de coordenação motora fina. Gabriel, termina em casa e me entrega amanhã, ok? Sandra disse baixinho, para que os outros não ouvissem. Ela não queria constrangê-lo. Desculpa, professora. Eu estudei. Eu juro que estudei. Eu sabia as respostas, mas quando eu vou escrever, é como se... Ele parou, sem saber como explicar. Eu sei. Não se preocupa. Me traz amanhã. Aula de sexta-feira, 10h40. Sandra estava explicando sobre a Revolução Industrial. Era um tema fascinante. Ela falava com paixão sobre as mudanças sociais, as condições dos trabalhadores, o início do capitalismo moderno. Gabriel estava ausente. Fisicamente presente, mas mentalmente a milhões de quilômetros dali. Ele desenhava no caderno. Não rabiscos aleatórios, mas desenhos elaborados, complexos, criativos. Mundos inteiros ganhavam vida sob seu lápis. Sandra se aproximou silenciosamente. O caderno mostrava uma cidade steampunk incrível, com engrenagens gigantes, fábricas fantásticas, pessoas de diferentes classes sociais. Era, ironicamente, uma representação perfeita da Revolução Industrial. Mas Gabriel não estava anotando uma palavra da aula. Gabriel, ela chamou.
Ele fechou o caderno rapidamente, constrangido. Desculpa, professora. Não se desculpa. Esse desenho tá incrível. Você tem muito talento. Obrigado, ele murmurou, mas seus olhos mostravam vergonha, não orgulho. Mas preciso que você também anote a matéria, combinado? Combinado. Ele abriu o caderno em uma página limpa, pegou a caneta. Sandra voltou a explicar. 5 minutos depois, Gabriel estava desenhando novamente, completamente absorvido em sua própria criação, alheio a tudo ao redor. Naquela sexta-feira, depois das aulas, Sandra sentou-se em sua mesa na sala dos professores. Ao seu redor, pilhas de provas para corrigir, planos de aula para revisar. Mas sua mente estava em Gabriel. Ela abriu seu notebook e começou a fazer anotações. Observações. Gabriel Almeida Ferreira. Primeiro ano B, comportamentos consistentes observados ao longo de 4 semanas. 1. Desatenção persistente. Dificuldade em manter foco durante explicações. Desconexão frequente, como se saísse mentalmente da sala. Não percebe quando é chamado na primeira vez. Dificuldade organizacional. Material frequentemente incompleto ou desorganizado. Perde-se nas páginas do livro. Caderno com anotações fragmentadas, sem sequência lógica. Esquece de entregar trabalhos, mesmo quando prontos. Inquietação motora. Joelho balançando constantemente. Mexe no cabelo repetidamente. Levanta-se para apontar lápis várias vezes na mesma aula. Dificuldade em permanecer sentado por períodos prolongados. 4. Dificuldade em provas, avaliações escritas. Não completa avaliações no tempo estipulado. Respostas começam coerentes e tornam-se confusas. Caligrafia deteriora ao longo da escrita. Importante. Nas avaliações orais, demonstra conhecimento superior ao que consegue expressar por escrito. 5. Impulsividade verbal. Responde antes da pergunta ser completada. Interrompe colegas, sem intenção maliciosa. Dificuldade em aguardar sua vez de falar. 6. Habilidades preservadas. Inteligência claramente acima da média. Criatividade excepcional. Desenhos e ideias. Nas discussões em grupo, apresenta insights profundos. Avaliações orais. Demonstra compreensão plena do conteúdo. Importante. Gabriel não é preguiçoso, não é desinteressado, não é mal educado. Ele só tenta. Vejo a frustração em seus olhos quando não consegue acompanhar. Vejo o esforço genuíno. Mas há uma barreira invisível entre seu potencial e sua performance. Hipótese, que não é diagnóstico. Possível TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tipo predominantemente desatento, com componentes de hiperatividade. Ação necessária. Conversar com família para sugerir avaliação neuropsicológica. Este garoto está sofrendo. Ele tem potencial imenso, mas precisa de suporte adequado. Sandra salvou o documento. Sabia que o próximo passo seria delicado. Conversar com pais sobre possíveis questões de neurodesenvolvimento nunca era fácil, mas era necessário. Ela pegou seu celular e ligou para a secretaria da escola. Oi, Carla, é a Sandra. Você pode me passar o contato dos responsáveis pelo Gabriel Ferreira do primeiro B? Preciso agendar uma reunião com eles. Gabriel Ferreira não era um aluno qualquer do Colégio Integrado Horizontes. Sua mensalidade de 4.500 euros era paga em dia. Sempre. Pela mãe. Verônica Almeida Ferreira. 38 anos. Esposa de Kleber Ferreira. 41 anos. Atacante do time local de futebol que havia feito uma carreira mediana, mas lucrativa o suficiente para garantir uma vida confortável. Verônica era o que muitos chamariam de mulher de jogador. Não no sentido pejorativo que a mídia costuma usar, mas no sentido literal. Ela havia construído sua identidade inteira em torno do status do marido. Instagram com 180 mil seguidores. Stories diários mostrando a vida de luxo, carro importado novo, roupas de grife, viagens internacionais, almoços em restaurantes caros. Tudo perfeitamente produzido, filtrado, editado. Sua bio dizia: esposa do Kleber Ferreira, oficial, mãe do Gabriel, lifestyle and fashion, representando a família Ferreira. Kleber era mais discreto nas redes, mas igualmente orgulhoso. Vinha de família pobre, havia vencido na vida através do futebol. Para ele, sucesso era financeiro. Ponto.
Seu filho estudava em colégio particular caro, tinha tudo o que precisava. Que mais um garoto de 16 anos poderia querer? Gabriel, por sua vez, vivia uma vida paralela à dos pais. No Instagram da mãe, ele aparecia como o filho perfeito. Sorridente, bem vestido, em cenários impecáveis. Na realidade, era um adolescente tímido, introspectivo, que preferia desenhar em seu quarto a socializar em festas. Ele amava os pais, mas sentia-se incompreendido. Como se vivesse num mundo cujas regras ele não conseguia decifrar completamente. Era uma segunda-feira de abril quando o celular de Verônica tocou. Número desconhecido. Ela estava no salão de beleza, fazendo unhas. Atendeu com certo desinteresse. Alô? Boa tarde, senhora Verônica. Aqui é Sandra Mendes, professora de História do Gabriel, do Colégio Integrado Horizontes. O tom de Verônica mudou imediatamente. Professor ligando sempre era problema. Oi, professora. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada grave. Gostaria apenas de agendar uma conversa com a senhora e o senhor Kleber, se possível. É sobre o desenvolvimento acadêmico do Gabriel. Desenvolvimento acadêmico? As notas dele estão ruins? Não se trata apenas de notas, senhora Verônica. É algo que prefiro conversar pessoalmente, com calma. Quando vocês poderiam vir até a escola? Verônica bufou. Vir até a escola? Ela tinha personal trainer em 40 minutos. Professora, não dá pra você me falar agora? Minha agenda tá bem corrida essa semana. Sandra hesitou. Não era ideal, mas... Bom, eu posso adiantar que venho observando alguns comportamentos do Gabriel que me preocupam. Ele é um menino extremamente inteligente, criativo, mas tem apresentado dificuldades significativas de atenção, organização e finalização de tarefas. Acredito que seria importante uma avaliação neuropsicológica para investigar a possibilidade de TDAH. Silêncio do outro lado da linha. TDAH? Verônica repetiu, sua voz subindo uma oitava. A senhora tá falando que meu filho é hiperativo? Não, senhora. Estou sugerindo uma investigação. TDAH tem vários perfis, não apenas hiperatividade. E não estou diagnosticando, não sou médica. Mas como professora com anos de experiência, reconheço certos padrões que... Professora. Verônica a interrompeu, sua voz fria. Meu filho não tem problema nenhum. Ele é normal. Ele só é distraído como qualquer adolescente. A senhora já viu o tanto que esses meninos ficam no celular hoje em dia? Senhora Verônica, não é apenas distração comum. São marcadores específicos que... Olha, professora, com todo respeito, mas eu pago 4.500 reais por mês de mensalidade para essa escola. Eu espero que os professores ensinem meu filho, não que fiquem tentando encontrar doença nele. Gabriel é um menino saudável, graças a Deus. Se ele tá distraído nas aulas, talvez o problema seja a aula. Já pensou nisso? Sandra sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve a voz calma. Senhora, eu entendo que pode ser difícil ouvir isso. Não é fácil para nenhum pai. Mas estou sugerindo essa avaliação justamente porque me importo com o futuro do Gabriel. Ele tem um potencial imenso que está sendo... Professora, eu vou ser bem clara. Meu filho não vai fazer avaliação nenhuma porque meu filho não tem problema nenhum. E sugiro que a senhora foque em dar aula e deixe o resto pra gente, que somos os pais dele. Boa tarde. Verônica desligou. Sandra ficou olhando para o celular, sentindo um misto de tristeza e frustração. Mas não surpresa. Infelizmente, não era a primeira vez que enfrentava essa resistência. Verônica estava indignada. Absurdamente indignada. Ela pagava uma fortuna de mensalidade para aquela escola. A escola tinha que resolver os problemas, não ficar colocando rótulo no filho dela. TDAH? Que absurdo! Gabriel era perfeitamente normal. Ok, ele era meio avoado, esquecia as coisas, vivia no mundo da lua. Mas que adolescente não era assim? Ela não ia aceitar que rotulassem seu filho. Não ia permitir que o vissem como problemático. Não mesmo. Então, fez o que sempre fazia quando estava indignada. Abriu o Instagram e começou a gravar stories. Verônica aparece de cara lavada, mas ainda impecável, sentada no sofá de couro branco de sua sala. Ao fundo, quadros caros e uma TV de 75 polegadas. Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer comigo. Não vão acreditar. Ela balança a cabeça, indignada. A professora de história do Gabriel ligou para mim agora há pouco. E sabe o que ela falou?
Que ela acha que o Gabriel tem TDAH. TDAH. A mulher quer que eu leve meu filho para fazer avaliação neuropsicológica porque ela acha que ele tem déficit de atenção. Gente, eu pago R$ 4.500 de mensalidade por mês. 4.500. E pra quê? Pra professora ficar diagnosticando meu filho ao invés de dar aula? Tipo, quem essa professora pensa que é? Ela é médica? Ela é neurologista? Não. Ela é professora. O trabalho dela é ensinar, não ficar procurando doença em criança saudável. E outra, meu filho é normal. Ele é distraído? É, como qualquer adolescente de 16 anos que vive grudado no celular. Ele esquece as coisas? Esquece. Igual todo mundo esquece. Isso não é doença, gente. Isso é ser adolescente. Sabe o que eu acho? Ela se inclina para a câmera, como quem vai contar um segredo. Eu acho que essa professora tá querendo arranjar desculpa pro trabalho mal feito dela. Porque se o aluno não aprende, a culpa é da aula, não do aluno. Se o Gabriel tá desatento nas aulas dela, talvez seja porque a aula é chata. Já pensou nisso, professora Sandra? Já pensou que talvez você que não tá sabendo prender a atenção dos alunos? E eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia tá todo mundo querendo medicar criança. Qualquer coisa agora é TDAH, é autismo, é não sei o quê. A criança é ativa? TDAH. A criança é quieta? Autismo. A criança é criança? Vamos inventar um transtorno. Não! Meu filho não vai ser medicado. Meu filho não vai ter rótulo. Meu filho é saudável. E vai continuar sendo. Olha, eu respeito professores. Respeito mesmo. Mas tem professor que passa do limite. Tem professor que acha que porque estudou pedagogia sabe mais da criança do que a própria mãe. Eu sou mãe do Gabriel há 16 anos. 16 anos. Essa professora conhece meu filho há quanto tempo? 1 mês? 2 meses? E ela acha que pode vir me falar que ele tem problema? Ah, tá bom. Tá certíssima. Pode deixar. Meninas que são mães, fica o alerta. Cuidado com essas avaliações que as escolas ficam sugerindo. Cuidado com esses rótulos. Porque uma vez que seu filho entra nesse sistema de tem problema, precisa de remédio, precisa de tratamento especial, acabou. Seu filho vai carregar esse rótulo pro resto da vida. Vai ser o menino do TDAH, o menino que toma remédio, o menino problemático. Ela aproxima o rosto da câmera. E eu não vou permitir que façam isso com meu filho. Entendeu, professora Sandra? Não vai acontecer. Enfim, gente, desculpa o desabafo, mas é que essas coisas me tiram do sério. A gente paga caro para dar o melhor para os nossos filhos, e olha o que a gente recebe em troca. Amanhã vou na escola resolver isso pessoalmente. Porque não vai ficar assim, não. Se tem uma coisa que eu não aceito, é mexerem com meu filho. Os stories de Verônica não ficaram restritos aos seus 180 mil seguidores por muito tempo. Prints começaram a circular. Primeiro em grupos de WhatsApp de mães, depois em páginas sobre educação, depois em perfis sobre saúde mental. E o que Verônica não esperava era que sua indignação se transformasse em uma das maiores polêmicas educacionais da internet brasileira naquela semana. Na manhã seguinte, professora Sandra chegou à escola com um peso no peito. Ela havia visto os stories. Alguém havia feito print e enviado para o grupo de professores no WhatsApp. Ela leu cada palavra, cada acusação, cada ataque. Professora que quer diagnosticar ao invés de dar aula. Trabalho mal feito. Aula chata. 27 anos de dedicação. 27 anos cuidando de alunos como se fossem seus próprios filhos. E era assim que era vista? Sandra entrou na sala dos professores. Seus colegas a olharam com pena. Alguns com solidariedade. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis. Sandra, a coordenadora pedagógica doutora Cristiane, a chamou. Pode vir na minha sala 1 minuto? Sandra a seguiu, sentindo-se como uma aluna sendo levada à diretoria. Na sala, Cristiane fechou a porta e suspirou. Eu vi os stories da mãe do Gabriel. Eu também vi, Sandra respondeu, sua voz cansada. Você fez tudo certo, Sandra. Você seguiu o protocolo. Você fez exatamente o que um professor responsável deve fazer. Não parece, Sandra murmurou. Parece que cometi um crime. Você não cometeu, mas... Cristiane hesitou. A família entrou em contato com a direção. Eles estão pedindo que você não faça mais comentários sobre o Gabriel, que foque apenas em ensinar o conteúdo. Sandra sentiu como se tivesse levado um tapa. Então é isso? Eu vejo um aluno sofrendo e devo fingir que não vejo?
Não é isso, Sandra. Mas a escola tem que respeitar a decisão dos pais. Se eles não querem investigar, a gente não pode forçar. E o Gabriel? Quem vai respeitar o Gabriel? Cristiane não tinha resposta. Reflexão final. Até quando professores serão desprezados dessa forma? Professores passam, em média, 1.000 horas por ano, observando seus alunos em situação de aprendizagem. Isso é mais tempo do que muitos pais passam com seus próprios filhos em um ano inteiro. Eles veem padrões, veem dificuldades, veem sofrimento. E quando tentam alertar, são frequentemente atacados publicamente, acusados de procurar doença, desautorizados, humilhados, impedidos de continuar ajudando. Professores não podem diagnosticar. Isso é função de médicos, psicólogos, neuropsicólogos. Mas professores podem e devem sugerir investigação quando observam sinais preocupantes. Esta não é uma interferência indevida. É responsabilidade profissional. Porque são os professores que analisam a aprendizagem diariamente, comparam o desempenho do aluno com dezenas de outros da mesma idade, identificam discrepâncias entre potencial e performance. Percebem quando o aluno está sofrendo. Sugerir avaliação não é diagnosticar, é cuidar. A verdade sobre TDAH e outros transtornos. TDAH afeta 5-8% das crianças e adolescentes. Isso significa que em uma escola com 500 alunos, entre 25 e 40 provavelmente têm a condição. Desses, apenas 30% serão diagnosticados na infância, adolescência. Os outros 70% vão sofrer anos, às vezes décadas, sem entender o que há de errado com eles. Muitos desenvolverão ansiedade, depressão, baixa autoestima. Muitos abandonarão os estudos. Muitos terão dificuldades profissionais e relacionais na vida adulta. Tudo isso é evitável com diagnóstico precoce e intervenção adequada. Mas o diagnóstico não pode acontecer se os pais negam a avaliação. Muitos pais negam avaliações neuropsicológicas não porque não amam seus filhos, mas porque, 1. Têm medo do julgamento social. O que os outros vão pensar? 2. Confundem diagnóstico com rótulo. Meu filho vai ser marcado para sempre. 3. Sentem que é um reflexo de falha parental. Se meu filho tem problema, eu falhei como pai, mãe. 4. Tem medo da medicação. Não vou drogar meu filho. 5. Acreditam que é mimimi moderno. Na minha época, não existia isso e todo mundo sobrevivia. Todas essas razões colocam o cego do pai acima dos bem-estar do filho. E isso, por mais doloroso que seja dizer, é negligência. A verdade sobre professores desprezados. Em 2023, uma pesquisa revelou que 78% dos professores brasileiros já sofreram algum tipo de desrespeito ou ataque de pais. Desses, 43% foram acusados de incompetência, 38% foram expostos negativamente em redes sociais, 29% receberam ameaças veladas ou explícitas, 52% já pensaram em abandonar a profissão por causa disso. Professores não são inimigos, são aliados. Quando um professor se aproxima com uma preocupação, ele não está atacando você, dizendo que você é mau pai, mãe, querendo rotular seu filho. Sendo dramático, ele está dizendo: eu vejo seu filho sofrendo, eu quero ajudar, mas preciso que você investigue. Para os pais, se um professor sugeriu avaliação para seu filho, 1. Respire fundo. É assustador, eu sei. 2. Não leve para o lado pessoal. Não é sobre você ser bom ou mau pai, é sobre seu filho precisar de ajuda. 3. Investigue. O pior que pode acontecer é descobrir que está tudo bem. O melhor é salvar seu filho de anos de sofrimento. 4. Lembre-se. Diagnóstico não é sentença. É explicação e caminho para a solução. Seu filho está acima do seu orgulho. Para os professores. Sei que é difícil. Sei que dói ser atacado quando tenta ajudar. Sei que às vezes parece mais fácil simplesmente ignorar e seguir em frente. Mas não desistam. Continuem observando, continuem sugerindo, continuem documentando, porque para cada pai que reage mal, existe um aluno desesperado esperando que alguém veja, e vocês são, muitas vezes, os únicos que veem. Vocês são heróis anônimos lutando uma batalha silenciosa.
Para os jovens. Se você se identificou com Gabriel, saiba: você não é burro. Você não é incapaz. Você não é preguiçoso. Você pode ter um cérebro que funciona de forma diferente. E isso não é defeito. É apenas diferença. Procure ajuda. Converse com um professor de confiança. Com a orientação escolar. Com a psicóloga da escola. Você merece entender como seu cérebro funciona. Você merece ter as ferramentas adequadas. Você merece alcançar seu potencial. Devemos cuidar uns dos outros com amor e cuidado para um mundo melhor. Beijos e até a próxima!